Irei mostrar para vocês mais duas funções condicionais, que é a função e a função ou. A função e em inglês vocês irão utilizar o and, e a função ou em inglês vocês irão utilizar o or, ok? Então, são essas duas funções que vocês irão aprender aqui nesta aula. E qual que é a diferença entre elas? Tá? Para que vocês consigam entender a diferença entre elas, eu irei explicar aqui o que é uma função condicional. Então, a função condicional é uma função onde você terá dois tipos de respostas, ou verdadeiro ou falso. Então, você vai fazer uma série de perguntas para a sua célula e nela você irá fazer várias comparações, várias perguntas. De acordo com essas perguntas, no final você terá uma resposta específica. Tá? E a diferença entre o e o ou é exatamente nesta resposta final. Então, você pode fazer quantas perguntas você quiser. Se você utilizar a função e, todas essas perguntas têm que ser atendidas, têm que ser verdadeiras, para que o resultado final seja verdadeiro. E para que o ou seja atendida, ao menos uma delas tem que ser verdadeira. Ela só irá dar falso quando todas as condições, todas as perguntas que você fizer for falso. Então, para que a condição e seja atendida, todas elas têm que ser verdadeiras. E no caso do ou, ao menos uma tem que ser verdadeira para que o resultado final seja verdadeiro. Irei trazer um exemplo aqui para nós, ok? Para que nós consigamos entender na prática, onde eu tenho aqui a minha primeira pergunta. O conteúdo que está na coluna B é maior que o conteúdo que está na coluna C? Então, eu estou perguntando aqui, 5 é maior que 6? O Excel tem que me falar se é verdadeiro ou falso. Então, vamos aqui, ó, igual e vou perguntar, 5, ele é maior que 6? E vou fechar o parênteses. Ele vai me trazer que é falso, porque 5 é maior que 6. Isso é uma condição só, tá? Caso eu queira colocar mais uma condição, eu viria aqui no final, colocaria ponto, vírgula, ele me liberaria aqui o lógico 2, tá? Então, meu segundo teste lógico, eu iria novamente fazer a pergunta. 3 é maior que 20? Quero perguntar mais? Beleza, ponto, vírgula, 27 é maior que 25? Então, eu vou colocando ponto, vírgula, e vou colocando as minhas condições. Vejam que neste caso aqui, ele me trouxe como falso. Por que ele me trouxe como falso? Porque aqui, ó, lembra que eu falei na parte da função e, onde todas as condições têm que ser verdadeiras para que o resultado final seja verdadeiro. Por exemplo, 5 é maior que 6? É falso. 3 é maior que 20? É falso. 27 é maior que 25? É verdadeiro. Porém, as outras duas condições que foram falsas anulou o resultado do meu e, tornando ele como falso. Irei fazer essas mesmas perguntas, vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Irei alterar apenas a função que eu estou trabalhando, que é o ou, tá? Vejam que agora ele me trouxe verdadeiro. Por quê? Olha, B6 é maior que C6? 5 é maior que 6? É falso. 3 é maior que 20, que foi minha segunda pergunta aqui, do B7 é maior que C7. É falso. Porém, 27 é maior que 25. Vejam que uma condição dentro da minha função ou foi atendida. Logo, o resultado é verdadeiro. Então, quando eu trabalho com o ou, se ao menos uma condição for verdadeira, o resultado final é verdadeiro. No meu caso aqui do e, todas as condições têm que ser verdadeiras para que seja atendida. No meu caso, caso eu queira que ela seja atendida aqui, eu teria que alterar aqui, ó, o sinal dessas duas comparações. Perguntando aqui, ó, B6 é menor que C6? Então, 5 é menor que 6? Verdadeiro. Minha segunda condição. B7 é menor que C7? 3 é menor que 20? Verdadeiro. E minha terceira condição. B8 é maior que C8? 27 é maior que 5? Verdadeiro. Neste meu caso, ele traria verdadeiro, mas eu tive que fazer a manipulação aqui dentro das células. Beleza?